o café da pecuária, na verdade, foi dia 3. Está comemorando 11 anos. Parabéns. E para comemorar, quem ficar até o fim, lógico, né? Nós vamos ter uma taça de oferta do Bolos da Vida para a gente comemorar. Tem docinho. Queria, como sempre, né, queria agradecer os nossos apoiadores, né? A Soesp, a Liane Berico, o Moitel Chaparral, o Tênis Clube, a Premix, a Raça Forte, Raposo Pneus, a Ferticel, a Dubos, né? GPB, a Lenosul, a Coima, a Cicobi Credivale, a Bolos da D, né? E a GPS, que nós vamos falar, se tudo der certo, né? A partir do ano que vem eu vou estar aposentado, então nós vamos mexer. Vamos vender, hein? Só estou brincando com ele. Essa empresa de avaliação de pastagem. E o primeiro café do ano que vem, de fevereiro, vai ser o lançamento do meu livro. Então, eu queria que todos que estão presentes hoje, que pudessem convidar, em fevereiro, era para ser hoje o lançamento, mas a gente quis fazer uma média e não deu muito certo. Eu tenho um professor da Exalc que vai escrever o prefácio, e aí eu mandei para ele o livro e disse: João, eu só tenho tempo entre o Natal e o Ano Novo, então como ele só vai fazer o prefácio? Seria entre o Natal e o Ano Novo? Não é. Não é o nosso repórter. Não é o professor Moacir, mas é alguém muito ligado à área de pecuária de corte. E então, como em janeiro não tem o café, então nós vamos lançar um livro em fevereiro. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco de avaliação de pastagens, mas mais sobre assim, um conceito de por que é importante a gente fazer uma avaliação de pastagem, como a gente planejar um diagnóstico da situação das nossas pastagens, né? E que ferramentas que a gente tem para isso. Vocês vão ver que é tudo coisa que dá para o produtor fazer na própria propriedade e ele mesmo montar uma estratégia de diagnóstico para ele poder controlar melhor o que está acontecendo com as pastagens, né? A gente sabe que sempre quando a gente estabelece uma pastagem, a produtividade é elevada, mas ao longo do tempo, né, as pastagens vão perdendo produtividade e vai aparecendo uma porção de invasores e você acaba tendo que fazer uma reforma dessa pastagem, né, e estabelecer uma nova pastagem. Então o que a gente vai conversar hoje aqui é como você fazer um diagnóstico para você não chegar nesse ponto. Eu já fiz em algumas fazendas aí, então você faz um levantamento da situação de como está cada pastagem, né? E aí você tendo na mão a situação de como está cada pasto, aí você vai determinar se a sua estratégia é recuperação, reforma, às vezes é só manejo, né? Então é isso que a gente tem. Mas a ideia que nós vamos discutir hoje é como a gente elaborar esse diagnóstico, né? Então as pastagens podem estar sujas, podem estar rapadas, pode estar numa condição boa, né? Ou muito boa, né? Então a gente tem que avaliar qual é a estratégia. O que a gente não pode é, se a gente tem uma pastagem muito boa, deixar ela degradar. Então a ideia hoje é a gente ter uma estratégia para a gente fazer um diagnóstico. Desse diagnóstico vai sair um plano e aí eu vou ter o meu cronograma para que eu faça as coisas de forma planejada para não ter gastos desnecessários. Às vezes a gente vai ter que reformar uma pastagem sem planejamento e às vezes a gente pode gastar mais do que o que gostaria, ou às vezes pode não fazer no momento correto e a estratégia pode não dar certo. Então qual é a ideia? A ideia é que você tenha um plano da situação das suas pastagens para você determinar a melhor estratégia, né? Então, para evitar esse tipo de situação.
situação, né? Que às vezes a gente faz as coisas, a gente tem um problema assim, normalmente a gente atende o que é urgente e não o que é importante. E às vezes pode acontecer situações como essa, né? Que o cara subiu 14 andares de elevador, 15 andares de elevador e estava no prédio errado, né? Então, é a mesma coisa quando você não tem um bom diagnóstico de como está a sua passagem, né? Então isso acontece. Isso aqui é uma realidade de todas as pastagens. Quando você estabelece uma pastagem de forma nova, normalmente a produção é elevada. Isso aqui é a produção média das braquiárias, né? Em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare, né? Com o tempo, vai diminuindo a produtividade, até que chega um momento que a produtividade é tão baixa, conforme vai caindo a taxa de lotação, vai caindo também seu lucro por hectare. E aí chega numa situação que tem um trabalho muito interessante do pessoal da Costa Rica, que eles mediram, esse trabalho, inclusive, esse trabalho aqui, eles mediram o ponto de inflexão de que é mais barato você reformar o pasto do que você continuar com aquela pastagem com produtividade baixa. Isso depende muito do seu sistema de produção. O sistema mais intensivo, esse número é grande. Sistema mais, vamos dizer assim, mais extensivo, esse ponto é um ponto mais baixo, certo? Então, às vezes a sua pastagem está com uma produtividade elevada, talvez a sua estratégia é só um manejo correto, melhor divisão das pastagens, colocar o gado na hora certa, tirar na hora certa, ajustar a taxa de lotação. Então a ideia é fazer aquilo que a sua pastagem está demandando. Se a sua pastagem começou a perder a produtividade, talvez a estratégia seja você fazer um trabalho de recuperação. O que é um trabalho de recuperação? Se de repente a pastagem diminuiu a produtividade porque foi feito um manejo errado, rapou os pastos, talvez vedando os pastos você consegue recuperar aquela pastagem. Se o problema é fertilidade, talvez você tenha que fazer um trabalho de recuperação da fertilidade do solo. Se o problema é manejo, você vai ter que montar uma estratégia de manejo, dividir melhor as pastagens. Uma vez eu fui numa propriedade que o produtor me contratou para adubar pasto. Eu cheguei lá na propriedade, ele tinha pasto rapado e tinha pasto perdendo. Então o problema dele não era falta de adubo, era falta de adequar a taxa de lotação da propriedade de uma forma mais ajustada. E chega um momento em que a taxa de lotação às vezes é tão baixa. Chega aí, tá bom? Tá bom, tá. Que a taxa de lotação é tão baixa que a melhor estratégia é ir você fazer a reforma dessa pastagem, né? Então a gente tem que... Uma das coisas que eu acho importante é o produtor definir no orçamento dele um X% do orçamento para ele investir nas pastagens. Se as pastagens estão boas, ele pode investir em melhoria, melhor divisões, corrigir a fertilidade do solo. Mas é importante que ele tenha um cronograma, principalmente hoje, né, que a arroba é engordada, ela está muito, a margem está bastante apertada. Se você tem pastagens de boa qualidade, você vê quando o Antônio Schacker lá divulga lá o benchmarking dele, as propriedades mais rentáveis são aquelas que têm uma média de ganho de peso por ano maior. E para você ter uma média de ganho de peso alta na propriedade, você tem que ter pastagem de qualidade. Então é muito importante o produtor separar uma parte do orçamento dele para a gente melhorar as pastagens, que é a forma mais barata de produzir boi. Eu sempre falo assim que o confinamento, a suplementação, é uma estratégia muito boa para você produzir mais bois de pasto, que é o que dá rentabilidade. Então você é uma ferramenta para produzir boi de pasto. No Brasil, o
O boi que dá dinheiro é o boi de pasto. O confinamento pode dar dinheiro, a suplementação, o semi-confinamento pode, mas o boi que realmente remunera bem, diminui o risco e remunera todos os custos de uma maneira mais fácil é o boi de pasto. E o confinamento, o que ele faz? Ele potencializa a produção de animais de pasto. Quando você tem uma suplementação adequada, você tem confinamento, você tem proteinado, o que você vai acontecer? Você vai produzir mais bois de pasto e vai conseguir melhorar. Então, como que eu vou identificar para e medir a condição das minhas pastagens, né? Então tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Tem vários autores. O que o pessoal é meio consenso é que as avaliações, quanto menos subjetiva, melhor. O que é uma avaliação que não é subjetiva? Por exemplo, a altura do pasto. Você vai lá com a régua, mede o pasto. Não tem como uma medida 30 centímetros é 30 centímetros em qualquer lugar. Agora, o peão vai lá e olha o pasto e fala, não, o pasto está bom. Mas às vezes o que está bom para um não é bom para outro. Às vezes o que ele acha que está bom não é o que está recomendado para aquela forrageira. Então a gente, sempre que você for fazer uma estratégia diagnóstica, o ideal é você escolher medidas mensuráveis, que qualquer um que vai fazer consegue. Só que o problema de você ter medidas mensuráveis é que dá mais trabalho. Então a gente tem, quando você faz avaliações subjetivas, que a pessoa vai lá e dá uma nota, às vezes é muito mais fácil de fazer isso, né? Então, mas sempre a preferência é fazer coisa. A gente tem que avaliar a presença da forragem, quanto está coberto pela forragem, quanto de invasoras tem, como que estão essas invasoras, né? Então é importante você conseguir medir isso. Depois no final eu vou dar um exemplo de uma área que a gente fez uma avaliação, né? Então essa aqui é uma condição de pastagem e aqui é outra. Como que você avalia a condição dessas pastagens de uma forma mensurável, né? Então, tem vários tipos de avaliação que a gente pode fazer. Uma delas, a gente tem um roteirinho que você vai fazendo e elas vão se complementando e dá para você ter um bom diagnóstico. A primeira coisa é uma avaliação subjetiva, que você vai lá e dá uma nota para a sua pastagem. Se ela estiver boa, com boa população da forrageira, estiver uniforme, com ausência de plantas indesejáveis, você dá nota 5. Se essa pastagem, por outro lado, ela tem uma pequena população da forrageira, ela está desuniforme, tem uma elevada presença de plantas indesejáveis, você dá uma nota 1. E as situações intermediárias, você vai dando coisa. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender depois. Imagina que vocês têm na propriedade 30% de pasto. 30% de pasto bom e 30% de pasto intermediário. E você tem X reais para investimento. Você pode determinar que naquele ano você vai concentrar os investimentos em reformar as pastagens que são nota 1. Ou você pode optar, que a relação benefício-custo é maior, e investir nas pastagens que são nota 5. Por quê? Porque para cada real investido ela vai retornar mais reais. Tudo depende do seu caixa e da sua meta para a propriedade futura. Porque também às vezes fala, não, eu vou investir na pastagem boa, hoje eu tenho 30% de pasto degradável, o ano que vem eu vou ter 40%. Às vezes você está inviabilizando o seu sistema de produção, né? Então é muito importante isso. Se tem muitas invasoras na área, avaliar a condição da forrageira. Às vezes a planta está presente lá na área e está numa boa condição. Ela está bem perfilhada, está viçosa, então é uma nota boa. Então você tem um pasto bem formado, bem perfilhado, com bastante planta forrageira, numa condição boa. Choveu, ele rebrota rápido, você consegue ter uma produtividade, aumentar a taxa de lotação. Ou às vezes ela está muito ruim.
como que estão as suas pastagens. Então, a ideia é você ter esse diagnóstico para você montar a estratégia que vai ser. Fertilidade do solo. A gente fez um trabalho em algumas propriedades aí, de contratar o pessoal que tem o quadriciclo, vai lá, faz um levantamento da área e você tem um mapa de solo da sua propriedade. Com isso, você consegue determinar aonde priorizar os investimentos. Por exemplo, se você chegar à conclusão que o problema da área lá é somente a acidez, você vai investir em calcário. Eu fui numa propriedade esses dias, aí o proprietário, ele tem uma convicção correta de que pasto não pode estar em solo ácido. Então ele fez análise da propriedade e de fato a propriedade dele, o pH era um pH em torno de 5, o V% em torno de 60, estava corrigida a propriedade, mas a produtividade não era ruim, mas podia ser melhor. Mas aí você analisava o fósforo, era fósforo 2, 5, então talvez ele estava investindo muito em calcário e a resposta do fosfato seria maior. Então é muito importante você ter esse diagnóstico de como está a fertilidade do solo e ao longo prazo vai melhorando, né? Então, para pastagem, se a gente quiser analisar a condição de fertilidade de pasto, de 0 a 20 é suficiente. Mas se eu quero fazer uma correção, inclusive com gessagem e tudo, aí eu tenho que fazer de 0 a 20 e de 20 a 40 para saber se eu tenho problema de alumínio e subsuperfície. Na nossa região aqui, tem muitas pessoas que usam gesso sem analisar de 20 a 40. E a nossa região não tem muito problema de alumínio. E gesso não corrige pH. Então, se você jogar gesso num solo que não tem problema de alumínio, vai funcionar. É uma fonte de enxofre, você vai adicionar cálcio, vai melhorar o enraizamento, mas não vai ter toda aquela resposta que você queria. Por quê? Porque o gesso, ele não corrige pH, ele é mais... mas ele elimina alumínio tóxico e você consegue melhorar a produtividade, né? Então, a gente, você analisando o seu solo, como é que está, você vai fazendo aquelas correções pontuais naquilo que é mais. E aí você tem vê o que a relação benefício-custo. Por exemplo, num ano em que o fosfato está caro, talvez naquele ano você invista mais em calagem, ou gessagem, se for o caso. Num ano que o fósforo, a relação de troca de arroba para fósforo está melhor, você investe mais em fosfato, né? Então é isso que é importante você ter. Isso aqui é uma coisa difícil de fazer. Aí até as primeiras vezes que eu fiz, a gente levantava, coletava raiz, lavava, secava e pesava, para você ter uma noção de como que está, porque a raiz ela é diretamente relacionada à degradação de pasto. Pasto que vai degradar, que vai ter que reformar, normalmente o sistema radicular é muito fraco, tem poucas raízes. Então, um dos melhores indicadores de degradação de pastagem é massa de raiz. Só que é uma coisa trabalhosa. Então, aí eu criei uma metodologia que você, em vez de você pegar, lavar, pesar, você só tira e fotografa as raízes, depois você compara pelas fotos a massa de raízes de como estão as pastagens. Então, você consegue ter um bom indicativo do grau de degradação das suas pastagens usando essa metodologia. A gente dá uma nota 5 para todo. Então, veja bem, aqui é um pasto que tem um bom sistema radicular, nota 5. E aqui um pasto que tem poucas raízes. Então, qual vai degradar primeiro? Provavelmente esse pasto vai degradar primeiro, vai reduzir a velocidade de rebrota mais rapidamente, porque tem mais problema de potencial de produção. Então, é uma área que eu tenho que me preocupar mais. Muitas vezes,
sistema radicular pequeno, pode ser erro de manejo. Por quê? Quando a planta, o gado pasteja a planta renova o seu sistema radicular. Mas quando esse pastejo é muito intenso, vamos dizer assim, não dá tempo da planta recuperar suas reservas, ela não manda nutrientes para as raízes. Então ela rebrota em detrimento das raízes. Então o sistema radicular vai degradando. Então uma das estratégias para você aumentar o sistema radicular é manejar pasto peito. E se você quer melhorar um pouco, por exemplo, se a altura de manejo do seu pasto é 20 centímetros, um pasto que você acha que está com problema, maneja com 30. Pelo menos uma vez no verão, quando você maneja um pouco mais alto, ele vai ter oportunidade de recuperar o sistema radicular. Então tem várias estratégias a partir do diagnóstico que a gente pode montar. Perfilhamento. Esse aqui a gente tem que fazer uma medida subjetiva, porque quando eu estava na faculdade, isso aí é para estagiário, isso aí. Você contar perfil, porque às vezes você vai ver por metro quadrado tem 500 perfis, 1000 perfis, então é muito difícil fazer. Então uma das estratégias é você fazer com nota, né? Porque se você for contar perfil, aqui essa planta é fácil, tem 5 perfis, mas pega uma touceira de pânico, imagina quantos perfis tem. Só que perfilhamento é um bom indicativo de vigor da planta. Então se você tem uma planta bastante perfilhada, é uma planta vigorosa, é uma planta que não tem problema de degradação. Se você tem uma pastagem que tem pouco perfilhamento, pode ser que seja uma pastagem que ela está em degradação. Então se você for contar perfil, você vai começar no moleque, vai terminar de idade, né? Porque é muito perfil que tem. Mas você consegue ver, depois que você vai fazendo isso, você consegue ter uma noção de quanto de perfilhamento tem aquelas plantas, você faz uma avaliação indireta e você consegue. Altura de pastagem, né, também é um bom indicativo. Então se você tem pastagens muito abaixo da altura de manejo, você vai ter problema de degradação. Então a gente tendo um indicativo de como está a altura. Pastagens de porte baixo a gente mede assim, coloca uma folha em cima e você mede com a régua os lados, né? E você tem uma noção boa. Quando a pastagem é mais alta, pânico, aí você tem que medir uma altura média. A altura é um indicativo que todo mundo tem que usar, porque também é um indicativo de manejo, né? Então é muito importante você usar isso. A população de plantas forrageiras, quanto do seu solo, né, está sendo coberto pela forrageira? Isso. Então, às vezes acontece muito um pasto degradar, não porque ele está ruim, porque numa determinada parte dele, ele degrada, e aí você tem que reformar o pasto inteiro. Então é um problema mais de manejo, da hora que você fez a cerca, a pastagem muito grande, ou problema de distribuição de aguada, saleiro. Então, às vezes não é um problema da pastagem. Só que o que acontece? Degrada um determinado ponto da pastagem, você tem que reformar a pastagem inteira. Então é muito importante se o seu solo está bem coberto, né? Se a forrageira está bem distribuída por todo o solo. Presença de invasores, a maior causa de degradação visual é a presença de invasores. Então o produtor chega lá uma hora que o pasto tem mais plantas invasoras do que a forragem. Aí o que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer uma reforma, né? Então a presença de plantas invasoras a gente tem que medir, tanto em porcentagem de cobertura, quanto em altura dessas plantas, como é que elas estão na área, né? Principalmente em questão de cerrado, né? O pasto está muito bom, mas tem presença de invasores. Só que um pasto nessa condição, você tem que fazer um trabalho de controle de plantas invasoras, você não tem que fazer trabalho de reforma, né? Diferente de uma pastagem nessa condição, onde tem mais plantas invasoras do que capim. Então a gente tem que ver o que é necessário. Outra coisa importante é a massa seca do resíduo, ou seja,
quanto de forragem eu tenho que ter na minha pastagem após o gado ter saído daquela área. O número ideal assim, é em torno de 2.000 kg de matéria seca. Então, se você vai lá e mede a massa de forragem da área e tem mais de 2.000 kg de matéria seca, você não vai ter problema naquela área, nem de rebrota, nem de produção. Mas se a massa for baixa, aí como que faz? Você tem que ir lá na área e cortar rente ao solo. Então você corta a forragem com um tesouro, você quer no meu experimento lá do doutorado que a gente cortava uma motosserra, né? Que era pânico, dá bastante trabalho, então a gente cortava. E compactação, pessoal, tem uma preocupação muito grande com compactação de solo. Porém, solos de textura arenosa é muito difícil ter problema de compactação. Tem trabalho de pesquisa mostrando que o casco do boi, ele compacta mais onde é o caminho dele. De uma maneira geral, o que eu fala de pisoteio, que acaba com pasta pisoteio, não sendo aquele caminho, beirada de cerca, caminho que o gado faz, normalmente compactação não é muito problema. Mas se você for fazer um trabalho de descompactação, que é uma operação cara e demorada, e muito dependente do clima, porque se o solo não tiver na umidade adequada, a operação não fica boa. Então o ideal é fazer a medição, né? Tem esse aparelho aí, o penetrômetro de impacto, que ele mede a compactação do solo. Então você pega e faz se você for subsolar, é bom fazer porque veja bem, às vezes você usa o penetrômetro e você descobre que a camada compactada é 5 centímetros. 5 centímetros com grave você faz. Você tem que usar o subsolador quando a compactação é acima de 20, 30 centímetros, porque senão a gente consegue um preparo de solo convencional, a gente consegue resolver, né? Então, qual é o melhor momento para fazer o diagnóstico? É agora, né? Aquele momento que você está planejando o que você vai fazer. Qualquer época do ano você faz para você montar o seu planejamento, né? De como que você vai fazer. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma propriedade que tinha 25 pastos. Aí a gente avaliou, né, conforme esses critérios aí, e a gente faz um relatório comparando cada pasto comparando com a média da fazenda. Então, por exemplo, aqui eu comparei 2 pastos, um pasto bom e um pasto ruim. Então eles estavam, esse pasto aqui estava numa boa condição e esse pasto aqui não estava numa boa condição. Então o que acontece? Condição da pastagem aqui muito boa, a média da fazenda, os pastos estavam muito bons, era 3,88, de 1 a 5, para 3,88, estava muito bom de uma maneira geral os pastos, né? Mas esse pasto aqui estava ruim. Então era um pasto assim, que você tinha que programar alguma coisa urgente para ele. As plantas estavam boas, de uma maneira geral, na propriedade, e principalmente nesse pasto que estava bom, mas nessa pastagem aqui a planta estava um pouco debilitada. Massa de raízes, aqui estava bom, aqui estava fraco, a média da propriedade estava boa. Então você vê que é uma propriedade que não estava tendo problema de degradação. Tinha alguns passos ruins, mas de uma maneira geral ela estava boa. Porcentagem de cobertura do solo, 80% na média. Aqui está 80% porque é o seguinte, era um pasto que uma parte dele já tinha degradado. Então era 80% na parte não degradada. Mas, de uma maneira geral, a propriedade tinha uma boa condição. A altura das invasoras, 1 metro, porque era cerrado, né? Outro. A média da propriedade era 1,55 e aqui de 3 a 15 metros. Por quê? Porque o cara abandonou e cerrado foi voltando, né? Então aí a gente... Isso aqui é outro ponto importante no levantamento. Qual é a condição fisiológica das invasoras? Elas estavam em condição vegetativa.
Por que isso é importante? Quando ela está numa condição vegetativa, o herbicida funciona melhor. Se ela tivesse em florescimento ou produzindo sementes, ela tinha uma resistência maior a herbicida e você tinha que usar uma dose maior, né? Presença em condição de terraços, estava numa condição, essa propriedade não tinha problema de conservação. E o que é a recomendação final? Essa área que estava melhor, só manejo adequado para não deixar degradar. E a parte do pasto ruim não tinha jeito, porque tem que fazer limpeza e estabelecer as forrageiras novamente, né? Então, o sistema radicular aqui, ó, do pasto 13 ele estava bom e do pasto 16 ele estava ruim. Então, o sistema radicular é um bom indicativo da condição que está a sua passagem, né? E aqui a foto do pasto, olha a condição que ele está, quantidade de massa, se era uma seca, né? E esse aqui é o pasto 16, que está numa condição bem ruim. Então, você tendo os graus de pouco da cada uma das suas pastagens, você acaba montando a sua estratégia. Só que isso dá trabalho. Aí então tem sisteminhas que vão facilitando. Hoje a informática, né, vai ajudando a gente aí, né, os aplicativos, coisas da vida, né? E a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a fazer o diagnóstico mais rapidamente e mais fácil. Hoje tem os sistemas de avaliação de pastagem por imagem de satélite, NDVI, que o que eles fazem? O satélite, toda vez que ele passa por cima da sua propriedade, ele mede a quantidade de fotossíntese. Então, se você tem um pasto bom, ele está fazendo muita fotossíntese, ele aparece bem verde. E se o seu pasto não está bom, ele vai ficar mais amarelado, mais laranja. Então, você sai daquela pastagem e pode estar tendo algum problema. Então, cada vez que o satélite passa sobre a sua propriedade, você tem um relatório, né, de como está a situação das pastagens. Isso aqui é uma propriedade lá em Enumas, em janeiro estava assim, em maio estava assim, ó, já começou a amarelar, ó, já começou a diminuir a quantidade de forragem. Em setembro estava assim, ó, os pastos tudo seco, com pouca fotossíntese, certo? E em dezembro já está tudo bom novamente, numa condição boa. Se você tem esse sisteminha, você consegue melhorar. Aí o pessoal foi sofisticando. Tem essa empresa que é a AgroHub, eles criaram um sistema que cada vez que o satélite passa sobre a sua propriedade, ele por essas imagens, ele consegue medir a quantidade de pasto que tem de matéria seca na sua área. Então, cada vez que ele passa por lá, esse aqui dados de Enumas aqui, ó, por exemplo, no dia 25 de agosto, esse pasto aqui tinha 1.400 quilos de forragem, 1.300 quilos de matéria seca, e já em novembro já estava com quase 2.000 quilos. Esse pasto aqui já está um pouco melhor, né? E aqui mais ainda. Então, cada vez que o satélite passa na propriedade, a cada 3 semanas, a cada mês, ele te manda uma imagem, um relatório de quanto de forragem que tem na sua propriedade, né? E interessante também, ele manda a quantidade de folhas. Então, se você tem um pasto que tem bastante folha, você vai ter um bom desempenho animal e você consegue ter um melhor ganho de peso dos animais. Então, ele mede a quantidade de forragem. E aí, você sabendo quanto tem de forragem, você pode ajustar a taxa de lotação. Eu fiz uma conta aqui, ó. O próprio aplicativo ele já determina a taxa de lotação. Ele fala se você está para aqueles parâmetros técnicos que você determinou, ele diz se você está com muito gado ou pouco gado. Mas eu, pela quantidade de forragem, se o gado for ficar uma semana nesses pastos, durante 7 dias, por exemplo, esse pasto aqui, ó, em agosto caberia 6 guás, esse aqui caberia quase 10 e assim por diante. Ó, esse aqui, ó, tem uma capacidade de suporte para
para 7 dias de 14 coatos por hectare. Então o satélite mede isso. Nem sempre a qualidade, vamos dizer assim, a gente fala a acurácia, né, do satélite é tão boa quanto o drone. Agora a turma já está medindo, também faz sobrevoo com o drone na pastagem, e através de imagem de satélite do drone você avalia como é que está a sua pastagem, e já tem também, o pessoal está criando programas que através da imagem do drone determina a quantidade de forragem. Isso aqui é um trabalho da Embrapa para validar essa questão de imagem. Então eles pegaram aqui, ó, isso aqui, ó, é uma área que foi plantado soja, depois milho mais capim. Aí 105 dias depois da colheita do milho, eles mediram a porcentagem de cobertura do solo usando imagem de drone. Essa área aqui era milho, plantio direto, só milho, e aqui soja, em plantio direto, também só soja. Então aqui, ó, onde você plantou milho com capim, a cobertura do solo pós-colheita foi muito melhor. Aqui a foto do drone e aqui a avaliação que eles fizeram no trabalho. Então mostrando que esse sistema de medir cobertura do solo com o drone dá uma boa imagem de como está a condição das suas pastagens. E aqui os resultados deles, né? Ó, onde tinha braquiária, 90% de cobertura do solo, 105 dias após a colheita do milho. Enquanto que nas outras áreas de monocultura, a cobertura do solo era baixa. Isso, para quem mexe com agricultura, dá uma diferença danada, ainda mais esse ano que está um ano seco, muito irregular. Quem quer ter palhada, né? Então a braquiária é uma ferramenta muito interessante para a gente ter palhada para conseguir plantar soja ou milho no verão. Então era isso aí que a gente tinha para falar, né? Então uma pincelada aí sobre a avaliação de pastagem. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Pode falar. Você está falando, esse critério, por exemplo, de avaliação de pastagem, através da mensuração, que ela é difícil, ela também não é tão objetiva, porque quando você tem um bafo com variação de altura, todo bafo acaba tendo. Você acha que isso aí está fadado a não ser mais efetivo com drone e com leitura satelital? Minha opinião, né? Eu acho que sim. Mas só que precisa dessas metodologias para validar o drone e validar o satélite. Mas operacionalmente é muito mais fácil. E economicamente o está viabilizando? Por exemplo, a AgroHub, se vocês quiserem depois entrar lá no site, é 10 centavos por hectare. Como é que chama? AgroHub. Esse que deu aqui, ó, que ele mede. O aplicativo é gratuito. Você usa o aplicativo até para controlar consumo de sal, manejo do rebanho, tudo. Aí ele tem as funções pagas. Entre as funções pagas, uma é a avaliação por satélite da sua propriedade. Diz eles, o pessoal lá da empresa, que de Mato Grosso para cima não dá muito certo. Porque a imagem de satélite da nuvem, né? Aí eu falei, olha, eu estou um cliente no Acre. Ele falou, não, lá não adianta. Aí você tem que usar a imagem do drone. Mais uma pergunta. Com relação a crescimento de pastagem, tem alguma coisa nova, diferente? Tônico com 21 dias? Tônico não. Braquiárias com 21 dias, o antigo, essas coisas, tônico com 27 dias de intervalo de. Não, se o que tem hoje, né, assim, não existe mais dia fixo. Existe condições de revolta da planta. Então você imagina o seguinte:
Imagina no verão, chovendo bem, toda condição. Aí você tem um pasto que você usa 100 kg de N, e um pasto que você usa nada de N. Esse pasto que você usa 100 kg de N por pastejo, o ciclo dele talvez seja 20 dias, 21. Esse que você não usa, adubo, talvez seja 30. O pessoal fez um experimento lá em Piracicaba, pensa uma área em Piracicaba, produtividade alta, e a cultura anterior tinha sido um experimento de alfafa. Aí plantaram charaés lá em G5, adubado, e fizeram comparação. Então era assim, tinha um tratamento fixo, que era a cada 28 dias, e tinha um tratamento que era por altura. No auge do verão, da condição, o período de descanso recomendado para o charaés era 13 dias. Em 13 dias já dava 50 centímetros de altura de lugar. Então hoje o que a gente sabe é o seguinte, período de descanso fixo não tem mais. Assim, é difícil, assim, operacionalmente é difícil você conseguir isso, mas não tem. Se as condições são favoráveis, o capim vai crescer mais rápido, vai atingir interceptação luminosa, os 95% mais rápido, e aí você tem que folgar, senão ele passa. E você não consegue, você vai colher menos forragem e de baixa qualidade. Então, isso aí é meio... E tem algumas estratégias também que dá para fazer. Por exemplo, imagina o seguinte, você tem um pasto que você formou, tá bom, aí você errou no manejo e ele passou. Quanto mais alto a planta, menos perfil ele tem. Quanto menos perfil ele tem, menos ele produz, porque a produtividade do pasto é número de perfil vezes tamanho de perfil. Então, um pasto que passou, ele tem muitos perfis, poucos perfis grandes. Então, ele produz pouco porque ele tem poucos perfis. Aí, qual que é a estratégia para você evitar de um dos pastejos, você faz um pastejo mais baixo. O que acontece quando você faz um pastejo baixo? Quando você coloca o gado para fazer um pastejo baixo? A planta entende que a coisa está feia, ela pega, aumenta o perfilhamento, aí você vai ter mais perfis crescendo. Então, por exemplo, sem gastar adubo, sem gastar nada, se de repente dos meses lá do verão você faz um pastejo mais baixo, a planta perfilha mais no pastejo seguinte. Teoricamente, se esse pastejo não foi muito agressivo, ela vai produzir mais. E outra coisa também é a altura de pastejo. Por exemplo, a recomendação para brisantão é 20 centímetros. Brisantão adubado, você pode trabalhar até 15 centímetros, que para ele é normal. Brisantão não adubado, talvez 25, 30 é melhor. Então também tem isso aí que você pode ajustar no manejo, né? Então essas são as coisas que agora, vamos dizer assim, a coqueluche aí, mas não sei se a gente não tem muito resultado, né? É mistura de cultivares, né? O pessoal está tentando, porque na Austrália, na Nova Zelândia, o pessoal trabalha com mistura de cultivares. Então o pessoal está tentando aprovar isso aí. Como assim, por exemplo, misturar uma MG5 com uma dictioneura, mas ter um manejo que preserva as duas. Porque hoje a gente trabalha como a gente trabalha? A gente põe duas plantas sabendo que vai ficar uma. E eles estão estudando se tem um jeito de você manejar que você consegue preservar as duas. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Durante o verão você faz um manejo mais agressivo e durante a seca você faz um manejo mais leniente. E isso vai favorecer uma no verão e vai favorecer mais a outra no inverno. Mas os trabalhos ainda são incipientes, mas o pessoal começou a pesquisar isso aí. A altura de manejo dos ciclones são parecidas? A altura de saída de 20 a 30 centímetros. E tem outra coisa também, esse negócio de altura, também tem uma coisa interessante também, assim. Não é nova, mas é uma coisa interessante de manejo. Por exemplo, você tem um lote
de touro, tourinho, que você quer elevar no desempenho. É melhor você manejar uma taxa de lotação menor, com mais sobra de forragem, o animal vai selecionar mais e vai ganhar mais peso. Você comprou uma bezerrada que está barata e você quer aumentar a taxa de lotação, você pode trabalhar com os pastos dentro de um certo limite mais baixo. Você vai ter mais taxa de lotação, mas o desempenho vai ser pior. Então, depende, umas primíparas, você tem lá um lote de primípara. Você vai trabalhar, a gente tem um conceito que chama oferta, que é assim, é quantos quilos de forragem você tem por quilo de peso vivo. Se você quer desempenho animal, você trabalha com quilos de forragem maior por quilo de animal. Se você quer mais taxa de lotação, você trabalha com uma oferta menor, quilos de forragem, menos quilos de forragem por quilo de animal. Dentro de certos limites, você melhora a eficiência de pastejo sem prejudicar a forrageira. Bom, outra coisa, no início dos anos 90, o Sérgio lá da Prodap, ele preconizava que o manejo devia ser parado, um volume menor de gado, e tinha uma outra corrente que pregava exatamente o contrário, manejo mais intensivo, comendo e vedando, come no máximo 7 dias para começar a rebrota e usa esse critério de rebrota também. Como é que é visto isso hoje, 30 anos depois? Não. Hoje é assim. O conceito que a gente tem hoje, o pastejo de lotação contínua, o gado fica sempre lá na área, e você consegue controlar a oferta, a taxa de lotação, para manter aquela altura recomendada, funciona igual o pastejo rotacionado. E o pastejo rotacionado também funciona bem. A questão é o seguinte: quando você tem manejo rotacionado, você consegue controlar mais a hora de pôr os animais e controlar mais a altura da planta. Se você conseguir controlar a altura da planta no pastejo de rotação contínua, que é o gado fica sempre lá na área, se tira e põe o mal conforme a sua oferta, funciona igual, do ponto de vista de desempenho animal e taxa de lotação. Só que o problema a vantagem do rotacionado é que você consegue controlar melhor a altura do pasto. Então é isso. Mas se você, por exemplo, se você tem um sistema desse de imagem de satélite, você consegue controlar quanto de forragem você tem em cada pasto, você pode trabalhar com rotação contínua, desde que você faça esse ajuste. Não tem problema. A vantagem do rotacionado são dois, assim, em relação à rotação contínua, mas isso não inviabiliza a rotação contínua. Uniformidade de pastejo. Então, quando você faz rotacionado, a taxa de lotação instantânea é muitos animais, aí o animal come por igual. Então, você consegue uma uniformidade de pastejo melhor. Mas, e o outro é a mão de obra, né? Você conseguir falar para o cara, cada 7 dias você tira o gado e põe de novo. O cara entende isso, né? Agora você falar para ele, você vai lá, você vai ajustar de acordo com a altura, aí é complicado. Mas o que pegou mesmo foi o rotacionado. Mas não mais é vantagem operacional do ponto de vista da planta e do animal. Se você tiver uma lotação contínua bem feita, você tem um sistema que você consegue controlar quanto tem de massa na área e você ajusta a taxa de lotação. Não tem problema. Isso aí tem um monte de experimento onde o pessoal consegue controlar bem isso aí e o resultado é igual. Vou te dar um caso particular. Ultimamente, os segredos, a gente também descontrolado. Vamos passar para os homens sobre a premissa, vamos falar aqui, o X pode ser a gente está
estava na fazenda trabalhando, eu também acredito, antes só para essa calça. Já, bom, até fazer a nossa, fazer o novo, isso aí hoje está fazendo a necessidade de fazer um manejo, uma vezes, o sistema de negócio e o sistema de maior velocidade. Não, ó, essa pergunta é boa. Se você tiver um sistema radicular mais profundo, de gessagem, de mudar melhor do perfil do solo, você vai ter uma planta mais tolerante a seca e mais produtiva. A questão é a relação benefício-custo. Por exemplo, a relação benefício-custo do gesso num solo que não tem problema de alumínio é muito menor para o capim do que para a soja, do que para outras culturas de uma maneira geral. Se você for trabalhar com agricultura, não. Mas, por exemplo, a pastagem, o que acontece com a pastagem? Está faltando chuva agora, não produz. Daí um dia chove, ela vai produzir, independente. Aí, lógico, se ela tiver um sistema radicular melhor, para ela vai ser mais produtiva, vai tolerar mais. Mas, vamos dizer assim, a relação benefício-custo do longo prazo é menor do que para a agricultura. Mas ele também tem. Se você tiver, gesso está barato. Em vez de eu, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem uma propriedade que pH está bom, de 0 a 20, tudo bom. Aí eu aconselho o produtor a começar a cuidar do perfil do solo de 20 a 40. Mas imagina um produtor, hoje eu peguei uma análise de uma propriedade aí, de 0 a 20, fósforo 2 e pH, até ela não estava muito ácida, estava em torno de 45%. Aí o cara vai, por exemplo, se ele for usar gesso, ele vai fazer X% da área. Se ele não jogar gesso, ele vai jogar na área toda. Se ele sobrar ainda um pouquinho de dinheiro, porque essa propriedade que eu estou falando lá, o problema é o fósforo. Entendeu? Então, às vezes, é melhor em vez de usar gesso, que não vai dar resposta tão boa, ele colocou um pouco de fosfato reativo. E no caso dele, em particular, vai ter uma relação benefício-custo menor. Pessoal, uma pergunta? Então, lembrando, né, que hoje, então, nós estamos comemorando 12 anos do Café da Pecuária, 11, ó, já estou ficando mais velho. 11 anos, desde 2012, em dezembro de 2012, nós fizemos o primeiro Café da Pecuária. Massa pura. Hã? Como? Na massa pura. Na massa pura. Eu tenho a foto lá, eu queria, o duro do computador, você tem tanta foto lá que a hora que você quer, não acha, eu queria achar a foto lá da gente, reuniu em Ed, assim, ainda foi, então foi, Olha a foto do grupo. eu vou achar a foto do cordão. Então eu queria agradecer aos nossos apoiadores, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aí, né, numa data assim tão importante como essa. E queria agradecer os nossos apoiadores, né? A Soesc, a Liane Veículos, o Coitel Chaparral, a Premix, o Tênis Clube, Raposo Pneus. Nós vamos fazer um sorteio agora, só vou pôr os números ali. A Dubos Ferticel, o GPB, a Leilo Sul, a Coima, Cicobi, Credivalha, a De Carvalho, John Deere, Bolos da D e a GPS. Pessoal, deixa eu pôr os números aqui, ó, pra gente fazer um sorteio. Aqui. Já pode servir, enquanto isso eu vou pôr os números aqui pra gente fazer o sorteio.
ganhou até caminhão de. Não, só entregar. Então são dois sorteios, hein? Tá bom, Você não ia, ó. Quem deu aquele canal de pode de não sei quem foi agora. Ah, é? Ah, isso é bom. Me amarrado, vocês foram de merda. Você tira foto, né? Se não for você é o premiado, se for você, a Liliana tira. Não sei a hora que ele está sozinho. Não, mas você é Pessoal, primeiro eu vou sortear uma ordem de serviço do Raposo Pneus, hein? Número 11. Qual o seu neto? Ela vem fazer entrega. Neto, pode ser o neto sai toda vez. Só ganhar alguma coisa. Wagner. Opa! É brincadeira. Não é desigual, mas eu não costumo cortar os pés. Cadê o. Ele tirou. Cadê o panetone? Vem aqui pra você fazer entrega. Bom, agora ó, o panetone de boas na mesa. Quatro. Tirar o óculos, né? Tirar o óculos. Eduardo Oloso. Obrigado, meu. Muito obrigado. Aí, tirar a foto. Sai do
Sai da negócio. Ô, João, pra frente um pouquinho. Pra cá, pra cá. Aí eu coloco na mão. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Agora eu recebo o nosso café e uma deliciosa sobremesa. Vocês